Tudo bom, gente? Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa matéria, que é o clima do Brasil. Clima, e hoje nós vamos estudar o clima e as massas de ar. Então, nós vamos começar primeiro com as massas de ar, porque as massas de ar, elas estão diretamente ligadas ao clima. Então, eu coloquei aqui, o que é a massa de ar? É uma parcela extensa e espessa da atmosfera, com milhares de quilômetros de extensão, que apresenta características próprias de pressão, temperatura e umidade, determinadas pela região na qual se origina. Devido às diferenças de pressão, as massas de ar que compõem a atmosfera estão em constante movimento. Então, a massa de ar é o vento que a gente tem todos os dias, certo? O nosso território brasileiro ele recebe a influência de 5 grandes massas de ar. Primeira, nós temos a massa de ar equatorial tropical, conhecida como a AMEC. É a massa de ar muito quente e extremamente úmida, pois forma-se sobre a floresta amazônica. Essa massa ela tem uma particularidade. Qual que é, professor? Essa particularidade porque quando nós temos uma massa equatorial continental, o que você entende por isso? Ela vai ser uma massa de ar muito quente, porém seca. Mas, professor, por que essa massa de ar ela é uma massa de ar quente e extremamente úmida? Vamos lá no mapa do Brasil. O que nós temos nessa massa equatorial continental? Nós temos a floresta amazônica por baixo. É uma das regiões mais úmidas do planeta. Primeiro, nós temos uma incidência muito grande, mas muito grande, de rios. O Rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo em extensão e em volume de água. Então, a evaporação ali é muito quente, a evaporação ali é muito grande. Então, o processo de evaporação, condensação e precipitação, que é a chuva, vai influenciar demais. Por isso que é uma massa de ar muito quente, equatorial, perto da linha do Equador, e extremamente úmida, é devido à floresta amazônica ser extremamente úmida, devido à floresta e à parte hidrográfica da região. Massa equatorial atlântida, a MEA, a MEA. Então, lembre, MEC e MEA são as massas de ar equatoriais altamente quente e úmida. Aí você fala, mas espera aí, professor, por que a massa de ar, a MEC, ela é extremamente quente e ela é uma massa de ar muito quente e extremamente úmida? E a massa de ar atlântica, equatorial atlântica, é bastante quente e úmida. Gente, se ela é uma massa equatorial atlântida, ela vai estar na região do Equador, porém no Oceano Atlântico. Então, com esse processo bastante quente por causa da perto do Equador e úmida porque ela é formada em cima do oceano. Então, no oceano existe o mesmo processo da floresta amazônica. Existe a evaporação, a condensação e a precipitação. Então, o processo de chuva é muito grande. Então aqui, ó, eu coloquei esse resuminho. Massa bastante quente e úmida, que ao penetrar pelo país, pelo litoral setentrional é o litoral do Nordeste, causa chuvas intensas. Então, o Nordeste brasileiro, no litoral, ele é muito chuvoso, principalmente na região, em algumas épocas do ano. Massa tropical continental. Essa massa tropical, ela está entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. Continental, então bastante quente e seca. Aí vocês vão falar assim, mas professor, por que a massa equatorial ela é bastante quente e extremamente úmida, e a massa tropical é continental também
é bastante quente e seca, porque ela, igual eu falei com vocês, a equatorial ela tem uma particularidade por causa da floresta amazônica. Aqui, nessa região tropical, massa tropical continental, nós estamos nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. O que acontece na época de inverno, ou então na época de janeiro? Como é que fica a região do Pantanal? Ela fica altamente quente e seca, certo? A massa tropical Atlântida, formada pouco ao sul do Trópico de Capricórnio. É uma massa de ar quente e úmida, devido à sua origem marinha. Então, essa massa tropical Atlântida, ela é formada igualzinha à massa equatorial Atlântica. Ela é formada no Oceano Atlântico, porém abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, ela é muito quente também e úmida. Vamos estudar primeiro as massas, para depois a gente começar a colocar o clima. Aí vocês vão entender melhor quando a gente chegar no mapa. Massa polar Atlântida é responsável pelas baixas temperaturas e pelo alto índice de chuva frontais, causadas pela ocorrência de frentes. Então, na hora que a gente chegar na parte das chuvas, eu vou explicar para vocês essas ocorrências de frente. O que é uma chuva de frente? Certo? Agora, massa polar Atlântida é porque recebe a influência da Antártida, do Círculo Polar Antártico, né? Então, a incidência dessa massa altamente fria, né, que eu coloquei, é responsável pelas baixas temperaturas, porque ela é muito fria, ela vem do Polo Sul. Aqui que eu falei com vocês, nesse mapa aqui, fica mais fácil a gente entender. Eu coloquei aqui verão e o outro mapa, o inverno. Então, o que acontece no verão? Olha a massa equatorial continental. Olha onde é que ela fica no mapa. Na região norte, região do Amazonas. Então, em cima da floresta amazônica. Então, esse processo todinho aqui, ela influencia toda a região na época de verão do Brasil. Então, a gente vê muito no jornal, que a massa equatorial continental veio com massas de ar quente, está aumentando demais a temperatura aqui no sul-sudeste, onde ela incide. E a massa de ar equatorial Atlântida fazendo a influência no Nordeste brasileiro. Todo o Nordeste, né, excetuando só a Bahia, mas o Nordeste em si, chegando até no Amapá. Então, a influência das massas de ar do equatorial, tanto a Atlântica como continental. Mais aqui, mais no amarelinho, nós temos a massa tropical continental, é aquela que eu falei com vocês, que ela é quente e seca, porém ela está a influência dela no Mato Grosso, no sul de São Paulo e também influencia no sul do país. Agora, a massa tropical Atlântida, que é essa em azul, ela vai ter a sua formação no Oceano Atlântico e nessa época de verão ela também é quente e úmida. Ela vai fornecer chuvas em todo o litoral, desde o sul do país até o sul da Bahia, certo? Isso no verão. Quando chega no inverno, o que acontece com essas massas? Inverte. A massa equatorial continental, que está em cima da floresta amazônica, da bacia amazônica, ela reduz. Porque como está no inverno, a tendência é ser mais frio. Mesmo lá que é quente, vai ter a incidência mais fria. Mesma coisa com a massa equatorial do Atlântico. Nós estamos no inverno, ela vai ser mais fria. Porém, todas as massas vão ter a influência daquela massa que eu falei com vocês, a massa polar atlântica, que são os ventos frios que vêm do Polo Sul e reverte todo o país.
Aí vocês vão falar, mas professor, tem uma seta chegando até lá na massa equatorial continental. O que é isso? Esse fenômeno dessa massa polar chegar até no norte do Brasil, lá na Amazônia, chama de friagem. O que é isso, professor? Friagem é o seguinte, é a incidência dessa massa polar chegando até na massa equatorial continental. Nós sabemos que aqui é muito quente e úmido, porém, quando recebe essa influência dessa massa de ar fria, um exemplo, lá no Amazonas, a temperatura média lá é 35 graus, normal. Com essa friagem, que chama friagem na época de inverno, ela chega a ter 20, 22 graus. Então, por isso que chama de friagem, porque essa diferença da média da temperatura alta com a temperatura média vai chegar num desnível de 15 graus. Então, por isso que chama de friagem. A pessoa está acostumada a 35 graus. De repente cai para 20, ela vai sentir um baque. Mesma coisa quando a gente está aqui. Essa amplitude térmica, como é chamada, a gente está aqui. De manhã está 16 graus. Quando chega no final do dia, está 27. Então teve uma diferença de amplitude térmica de 11 graus. O que acontece lá na região norte do Brasil, com essa influência da massa polar. Ela chega lá, ela abaixa rapidamente a temperatura, por isso que é chamada de friagem, aonde a máxima está 35 e a mínima chega a 20 graus. Esse pessoal não está acostumado com isso. Estão acostumados com temperatura alta, porque o ano inteiro, nós vamos ver mais para frente nos gráficos de climatologia, o ano inteiro a temperatura é alta e com chuva diária. No instante que está essa ruptura, essa amplitude térmica de alta cair 10 graus, ou até chega até 15 graus de diferença, esse pessoal colocou o nome desse processo de friagem. Agora, nós vamos entrar no clima. Nós já falamos das massas. Então, a influência das massas de ar. Agora vamos falar sobre os climas e os reflexos dessas massas de ar. Então, aqui, ó. Nós temos os tipos de clima no Brasil. Nós temos clima equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Aí eu falo assim com vocês. Nós, na massa de ar equatorial, nós temos aquela massa que é a massa equatorial continental. Então, aqui vai ter a influência de ar muito quente e extremamente úmida. Na tropical, que pega geralmente o centro do Brasil, né, região centro-oeste e a boa parte do nordeste, ela é a tropical, onde ela recebe influência, de acordo com aquele mapa, da massa equatorial continental e da massa tropical continental. Porém, também no seu litoral, a massa equatorial atlântida. Naquele mapa que nós vimos lá, a influência do ar quente nessa região. Já no tropical de altitude, esse clima no Brasil, tropical de altitude, é o clima aqui da nossa região de Minas Gerais. Por quê? Nós estamos a uma altitude de 850 metros a nível do mar. Então, quantidade de montanhas que nós temos aqui. Porém, esse clima tropical, ele recebe a influência das massas. Vamos passar aqui que fica mais fácil para vocês. Igual aqui, ó. Nesse mapa que eu fiz um resuminho para vocês entenderem melhor. Então, equatorial. Olha as massas que eu falei com vocês.
caracterizado por altas temperaturas e chuvas abundantes durante o ano inteiro. Vocês estão vendo o mapa, e embaixo nós temos um gráfico de chuva, né, da climatologia. Ocorre principalmente na região norte do Brasil. No inverno ocorre a friagem. Olha que eu falei com vocês a friagem, a influência da massa polar Atlântida chegando até lá na região norte, onde tem a ruptura, essa diferença de amplitude térmica. Então, o que acontece aqui? Igual eu falei com vocês. No equatorial, muito quente, muito temperaturas altas, né? 35, acima de 30 graus, e chuva abundante o ano inteiro. Pelo gráfico aqui, a gente vê que o índice pluviométrico da região é muito alto. Clima tropical. Quente. Possui duas estações bem definidas. Verão muito chuvoso e inverno muito seco. Como é que é o nosso inverno aqui? O nosso inverno ele é frio e seco. Já o nosso primavera-verão ela é quente e chuvosa. Quando começa a primavera, no mês de setembro, está naquela transição do final do verão, do inverno para a primavera. Então, a primavera ela não é tão chuvosa, é um pouco fria, mas também não é tão chuvosa. Mas quando a gente entra, vocês vão lembrar muito bem, para associar, quando a gente entra em dezembro, mês de dezembro, já começam as chuvas. Então, no final da primavera, início de dezembro, né, novembro, dezembro, pelo mapa aqui, gráfico, nós estamos vendo aqui que o setembro não é tão chuvoso, mas o outubro, novembro e dezembro é bem chuvoso, certo? Então, e no janeiro, fevereiro e março, que é o final do verão, também é bem chuvoso. Então, a nossa estação de verão é muito chuvoso e quente. Esse ano mesmo nós tivemos temperaturas aqui em Belo Horizonte e aí em Contagem, cerca de 33 graus, 35 graus, nessa faixa de temperatura do dia. E aquelas chuvas torrenciais no final do dia. No começo do ano, nós tivemos aquela quantidade de chuva, onde teve aquelas enchentes, aquele negócio, mas estava muito quente também. Então, o nosso verão, que a gente está no clima tropical, ele é bem definido as estações. No inverno é seco, onde vai começar agora a escassez de chuva, onde vai de agora até setembro, não vai ter, se tiver chuva, vão ser chuvas esporádicas, porém um inverno muito seco. Como eu falei com vocês, tropical de altitude, região de Minas Gerais, típico em áreas serranas e planaltos do Sudeste. Vamos colocar Minas Gerais. Sob a influência da massa tropical Atlântida, que eu falei com vocês que está lá no oceano, que ao chegar no litoral, Serra do Mar, descarrega muita chuva. Caracteriza por temperaturas brandas, podendo gear no inverno. No nosso gráfico aqui, você pode ver que no inverno a gente tem uma incidência muito pequena de chuva, podendo chegar até gear. Não chega a nevar, mas nós temos aqui cidades como Maria da Fé, que chega a dar 0 graus, aquela serra, Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, é a divisa de São Paulo e Minas Gerais, onde a temperatura fica bem baixa. Então, nessa áreas de altitude, né, onde o relevo ele é bem elevado, com muitos morros, como Minas Gerais, tem muito morro, e tem essa altitude, a influência é muito grande de gear no inverno. Clima tropical úmido. Ele é de
quente, apresenta chuvas mais frequentes no inverno pela ocorrência da massa polar atlântica na região. Então, esse tropical úmido, a influência dele é lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma boa parte de São Paulo. Então, a influência dessa massa polar atlântica. Então, podemos ver aqui, ó, pelo nosso gráfico, que a gente tem uma incidência de chuva nos meses de maio e junho e julho. Então, são temperaturas mais frias, porém chuvosas. Elas vêm com muita umidade. E nos meses de verão, que é janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, também tem incidência muito de chuva, mas nos meses de janeiro e fevereiro a chuva é bem menor. Esse daqui, semiárido, esse tipo de clima, ele só aparece numa parte do Nordeste. Sempre quente. Apresenta chuvas escassas e irregulares. A influência das massas de ar do Atlântico é limitada pelo relevo. Nessa região aqui do litoral, nós temos o Planalto do Borborema, que é um obstáculo natural das massas de ar originada do Atlântico. Então, a massa do Atlântico. Então, o que acontece aqui nesse processo? No instante que vem a chuva, vem carregada de umidade, no instante que ela encontra esse obstáculo natural, que são essas serras do Planalto do Borborema, ela desagam tudo aqui no litoral, na região litoral do Nordeste. E quando ela ultrapassa esse maciço do Borborema, ela chega seca do outro lado dessa elevação. Então, ela não leva a umidade, como eu coloquei aqui, que forma um obstáculo natural à sua penetração. Então, ela descarrega toda a água no Nordeste e quando passa para lá, ela passa quente, porém seca. Por isso que o Nordeste, pelo gráfico, vocês podem ver, o ano inteiro não tem chuva. É muito pouca. Certo? Então, o semiárido brasileiro, ele tem essa problemática porque a massa tropical atlântida, juntamente com a massa equatorial atlântica, ela não tem força suficiente, porque ocorre esse obstáculo natural que é a Serra do Borborema. Então, ela bloqueia toda a umidade que vem do oceano, não consegue transpor porque ela precipita todinha em chuva, e quando ela passa quente e seca. É onde tem esse processo todinho na região do interior do Nordeste. Certo? Aqui nós temos o Ceará, o Piauí, o Pernambuco e o norte da Bahia, onde são os locais mais quente e seco do Brasil, por causa desse fenômeno. O fenômeno da massa polar atlântica. No inverno, ela não consegue, nós também tem essa seta azul aqui, mesmo no inverno, ela não consegue transpor esse Planalto do Borborema, fazendo então que o inverno da região Nordeste seja um inverno chuvoso. Por quê? Essa massa vem carregada de chuva, no instante que ela encontra esse obstáculo, ela deságua toda no litoral e não consegue passar para o lado do interior do Nordeste. Por isso que é bem seco o ano inteiro lá e sem chuva. Subtropical. É o único clima brasileiro que registra queda mais sensível das temperaturas durante o inverno, mas seu verão é muito quente. Apresenta maior amplitude térmica no país. Apresenta chuvas regulares ao longo do ano. Pelo gráfico aqui, nós estamos vendo chuva o ano inteiro nos estados do sul.
Então, essa massa polar atlântida, ela influencia toda a região sul do Brasil. Por isso que muitas vezes, quando a gente está na época de inverno, os telejornais, ou até o jornal mesmo escrito, eles falam lá, nevou lá em Caxias do Sul, nevou em Porto Alegre, a cidade de Curitiba, lá no Paraná, teve temperaturas abaixo de zero. Santa Catarina tem temperatura abaixo de zero. Por quê? Essa influência da massa polar Atlântida, ela vai com toda a friagem do Polo Sul, né, no Polo da Antártida, subindo todinha, chegando até o sul do Brasil. Por isso que nós temos um verão muito quente, porque é a influência do continental, porém, no inverno as temperaturas despencam, chegando a temperatura durante o inverno muito elevada. Coloquei esse gráficozinho aqui com os tipos de chuva, né? Chuva. Esse tipo de chuva, esse primeiro gráfico é o melhor que eu posso explicar lá na região semiárida do Nordeste. Chuvas orográficas ou de relevo, de influência oceânica. Quando chega no continente, olha o obstáculo aqui, o relevo mais elevado. Então, essa chuva ela não consegue transpor, ela vai chover simplesmente no litoral, o que acontece lá no semiárido. A chuva não consegue transpor o Planalto de Borborema, que é uma elevação natural, e a chuva tem tendência a cair. Eu fiz um resumão para ficar mais fácil os tipos de massas e o clima brasileiro. Então, o que acontece? As massas de ar, elas influenciam diretamente no clima do Brasil. A massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental, né, que é a parte do Pantanal, e a massa polar Antártida, que nós estudamos agora, a influência no sul do Brasil na época de inverno, certo? E também na parte que eu falei com vocês, do semiárido, que eu deixei por último, é o polígono das secas. Por que o polígono das secas? É porque a gente não consegue, como esse tipo de clima só tem lá, de influência dessa massa de ar, elas não conseguem transpor o Planalto de Borborema. Então, por mais que as pessoas tentem fazer qualquer coisa lá, essa incidência natural, ela é o obstáculo maior da seca do Nordeste. Por mais que o governo invista em cavando poço artesiano, fazendo aquela quantidade tentando transposição do Rio São Francisco, de irrigação, esse fenômeno, que é um fenômeno da natureza, não consegue vencer. A gente não consegue vencer isso, porque não tem como você simplesmente chegar e acabar com o Planalto do Borborema. É inviável, é impossível você fazer um negócio desse, certo? Agora, esse processo todinho, que é o conjunto, né, das massas de ar, justamente formando o clima do Brasil, é que eu fiz esse resumo para vocês aqui. Então, esse resumo aqui, ele está explicando detalhadamente tudo aquilo que nós vimos. Mas eu gostaria que vocês também lessem o livro, certo? O capítulo, para vocês entenderem. Por isso que eu separei. Eu dividi uma parte que foi o relevo brasileiro, nós explicamos o relevo brasileiro, de norte a sul, e o clima e as massas de ar. Porque não tem como você explicar tudo junto, ia ficar muito embolado e difícil
de entendimento. Então, eu expliquei primeiro o relevo, falei todas as características do relevo brasileiro, os tipos de planalto, planície e depressões, e agora o clima e as massas de ar, onde no integrar tudo é que nós formamos o nosso relevo e clima do Brasil. Porque o relevo, ele influencia demais. Você vê que o relevo do Planalto do Borborema, ele influencia tanto para ter no agreste brasileiro o semiárido, onde só acontece ali, que é um fenômeno entre relevo e massa de ar. Certo? É um bloqueio natural. Então, por isso que eu fiz em duas partes o capítulo, para a gente conseguir entender melhor. Falou?